A mitologia persa antiga é o termo que agora se refere à antiga religião iraniana, antes da ascensão do zoroastrismo, entre 1500 a 1000 a.C. Esta era uma fé politeísta, com um panteão liderado pelo deus supremo Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, campeão da ordem contra as forças obscuras de Angra Mainyu, o espírito destrutivo e suas legiões do caos. Seja bem-vindo ao universo mitológico. Se quer receber mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e deixe seu like. Tal como acontece com outras religiões politeístas antigas, os deuses da religião iraniana primitiva tinham cada um seu próprio campo de especialização, que atuavam e a quem se orava por necessidades específicas. Nos dias atuais, ninguém vai ao dentista e pede que conserte o carro, cuide dos filhos e melhore o casamento. Certamente, para cada uma dessas funções existe um profissional especializado. Este foi o paradigma de todas as antigas crenças politeístas. E por que as pessoas que acreditavam em sistemas de crenças politeístas teriam considerado o conceito de monoteísmo absurdo? Se acreditava na época que nenhum deus era capaz de atender às várias necessidades de tantas pessoas diferentes. Mesmo assim, entre 1500 e 1000 a.C., Zoroastro concebeu uma nova visão, na qual uma divindade suprema, Ahura Mazda, poderia ter essa habilidade. E, de acordo com esta revelação, sempre havia feito. As pessoas simplesmente estavam enganadas ao pensar que havia muitos deuses, quando sempre havia apenas um. Após a visão de Zoroastro, o panteão de divindades foi rebaixado a emanações de Ahura Mazda. No entanto, ainda era possível orar para uma figura como Anahita por ajuda, mas fique sabendo que esta não era uma deusa real, mas simplesmente uma forma de Ahura Mazda. 12 dessas formas foram mantidas pela nova religião. Ahura Mazda se tornou o deus supremo do zoroastrismo e Angra Mainyu seu oponente. Essas entidades exerciam uma influência significativa antes da reforma de Zoroastro. Eles são considerados mitológicos nos dias atuais, apenas porque o paradigma aceito da divindade é agora monoteísta. Mas em seu tempo, eles eram tão reais para as pessoas quanto qualquer deus é para qualquer adepto religioso moderno. Ahura Mazda. O rei dos deuses, Ahura Mazda, também conhecido como Ormuzd, criou todas as coisas. Ele primeiro criou o céu, depois a água, a terra, a vegetação, os animais, os seres humanos e o fogo. Depois que ele formou o céu, a água e a terra, e cobriu a terra com plantas e flores, ele fez o touro primordial Gavaevodata, que era tão bonito que atraiu a atenção de Angra Mainyu, que o matou. Ahura Mazda trouxe o corpo do touro para a lua, onde foi purificado, e de sua semente purificada vieram todos os outros animais. Ahura Mazda então fez o primeiro humano, Gaiomoartan, que também foi morto por Angra Mainyu. De sua semente purificada veio o primeiro casal de humanos, Makya e Makyang, que tiveram uma bela vida até ser corrompido pelas mentiras de Angra Mainyu. Eles então perderam o paraíso, mas seus descendentes herdaram o dom que Ahura Mazda lhes dera de livre-arbítrio, e assim puderam escolher por si mesmos se seguiriam o bem ou abraçariam o mal. Ahura Mazda representava tudo que era nobre e justo, e encorajava as pessoas a serem a melhor versão de si mesmas. Angra Mainyu. O espírito da discórdia, Angra Mainyu, também conhecido como Ahriman, liderou as legiões de espíritos sombrios, conhecidos como Devas. Seu único propósito era romper a ordem estabelecida por Ahura Mazda e destruir toda a criação de Ahura. Sua origem na religião iraniana primitiva nunca é mencionada. Angra Mainyu, ao contrário de outros deuses, que se tornaram uma forma de Ahura, representava a exceção. Ele era todo o mal que existia no universo. Mitra, o deus mais conhecido e popular do panteão iraniano primitivo. Mitra era o deus do sol nascente, contratos, convênios, amizade, e era responsável pela mudança ordenada das estações e da ordem cósmica. Ele também era protetor dos fiéis e guia para Asha, que representava a verdade, e o guerreiro mais poderoso contra as forças das trevas. Ele é retratado andando em uma carruagem puxada por cavalos brancos, armado com uma lança de prata, um arco e flechas de ouro, punhais, machados e sua famosa massa, o mais formidável de seu armamento.
Mitra é mais conhecido pela religião de mistério romana, o culto de Mitra, que, embora sem dúvida influenciado pela associação do exército romano com a religião persa em suas campanhas, é um sistema de crença distinto que não tem qualquer semelhança com o persa. O Mitra do culto romano é considerado uma divindade astrológica desenvolvida pelas sensibilidades romanas e de caráter totalmente diferente do Mitra persa. Havar-Khazata, o deus do sol, no qual o nome se traduz como sol radiante, era considerado a divindade do sol pleno, enquanto Mitra era o deus do sol nascente. O sol também foi visto como o próprio Havar-Khazata. Ele estava entre os deuses mais populares e amplamente venerados do panteão primitivo, juntamente com sua contraparte Manga, a deusa da lua. Como deus do sol, Havar-Khazata era responsável pela vida na terra através do florescimento das colheitas. Mesmo depois de ter sido ofuscado por Mitra, que eventualmente assumiu seu papel como deus do sol, ele continuou a ser honrado e foi associado à graça divina que legitimava a realeza. Anahita, uma das divindades mais populares e duradouras do panteão persa, Anahita é a deusa da fertilidade, água, saúde, cura e sabedoria. Sua associação com a vida e a saúde também a ligava à guerra e à morte, pois os guerreiros oravam a ela por vitória e sobrevivência antes da batalha. Ela é, portanto, às vezes referenciada como uma deusa da guerra. Anahita é retratada como uma bela mulher, vestindo um vestido branco bordado de ouro, brincos e colar de ouro, e uma coroa de ouro. Ela foi considerada a fonte de toda a vida na Terra, que foi então nutrida e mantida por Havar-Khazata. Hashinu, um anjo, não um deus, era o justo juiz dos mortos que estava no portal Shivat, que ligava o mundo dos vivos e dos mortos, para ler o registro dos atos de uma alma em vida e enviá-los para o paraíso da casa da canção ou para o inferno da casa das mentiras. Hashinu era auxiliado em seus deveres pelo anjo Surosh e pela santa donzela Daena, ambos representando a consciência do morto, enquanto também serviam para confortar e proteger a alma recém-chegada. Hashinu recebia o registro da vida de uma pessoa de 2 outros anjos que trabalhavam para compilá-lo nos 3 dias após a morte dessa pessoa, quando a alma permanecia perto do corpo. Quando sua decisão era dada, era entendida como justa e a alma ia para seu lar na vida após a morte. Vetragna, o deus guerreiro que luta constantemente contra as forças do mal. Ele não tem outras responsabilidades e por isso é considerado a maior proteção contra os demônios de Angra Mainyu. Ele é retratado em várias formas e muda de forma dependendo das circunstâncias da batalha. Ele pode ser um touro de orelhas amarelas e chifres dourados, um cavalo branco adornado com ouro, um camelo forte, um javali poderoso, um jovem de muita força, um guerreiro com uma espada de ouro ou um grande pássaro. Como pássaro, Vetragna era associado a Simurgh, o lendário pássaro das montanhas, cujas penas podiam ser esfregadas ou queimadas para invocar sua ajuda em momentos de necessidade. Atar. Atar era o deus do fogo, do próprio elemento e filho de Ahura Mazda. Ele é retratado como uma chama e segue atrás da carruagem de Mitra nas batalhas. O fogo era considerado a presença do próprio Atar nos rituais, e após a ascensão do zoroastrismo, a presença de Ahura Mazda. Sacrifícios de carne eram feitos a Atar, que eram dados pelos sacerdotes enquanto seguravam os galhos de Barzon em suas mãos. O Barzon eram galhos que representavam a terra e honravam o Criador através da criação. Vayu, também dado como Vayu-Vatu, ele era o deus do vento que vivia entre os reinos de Ahura Mazda e Angra Mainyu, e como tal podia ser bom ou mau. Vayu era considerado um Iasata, espírito digno de adoração, ou da Eva, espírito maligno, dependendo literalmente de como o vento soprava. Ele é descrito como um guerreiro feroz com armas douradas e uma lança excepcionalmente afiada que corre contra as forças das trevas, espalhando-as para manter a ordem, mas também pode girar e se tornar um oponente formidável das forças da luz. Na religião posterior do Zorvanismo, Vayu-Vatu passou a ser associado ao espaço e tempo terrestre dentro da vastidão do espaço infinito e do tempo infinito. Zorvan, também conhecido como Zurvan, era um deus menor do tempo no sistema de crenças primitivo que mais tarde ficou conhecido como Zorvan Akarana, deus do tempo infinito.
Inicialmente, Zorvan parece ter representado o tempo e o espaço em que os rituais religiosos eram realizados. Mas em algum momento na última parte do Império Aquemênida, por volta de 550 a 330 a.C., ele se desenvolveu na divindade suprema, a personificação do tempo, que deu à luz aos gêmeos Ahura Mazda e Angra Mainyu, que eram iguais em poder. Os mitos da religião iraniana primitiva, como os de qualquer civilização antiga, explicavam como o mundo funcionava, por que as chuvas caíam em determinados momentos e não em outros, como as estações mudavam e por que coisas ruins aconteciam com pessoas boas, entre outros fenômenos. O antropólogo folclorista escocês James Frazer observa em sua obra The Golden Bough que os povos antigos estavam naturalmente preocupados com as forças que poderiam causar-lhes mais danos. Aquelas que traziam seca, inundação, fogo, mortalidade infantil, e assim imaginavam os deuses sombrios e perigosos primeiro, e procuravam agradá-los ou evitá-los através de certos rituais e sacrifícios. Isso é evidente no desenvolvimento de personagens mitológicos como Hera, a força destrutiva na mitologia mesopotâmica, ou o personagem semelhante de Set, na antiga religião egípcia. Essa crença acabou dando origem à criação de divindades benevolentes, que responderam de maneira semelhante ao sacrifício e à adoração. Esses deuses agora assumiriam os deveres de proteção anteriormente responsabilidade do povo por meio de seus rituais. Agora, os ritos eram dedicados aos deuses que controlavam o clima e o destino das pessoas, e minimizavam as ameaças das forças mais sombrias. Se este paradigma se manteve verdadeiro para o desenvolvimento da religião iraniana primitiva, é desconhecido, mas o sistema como existia antes de Zoroastro parece ter ido em uma direção diferente. Se é que se aceita a teoria de Frazer, em que os deuses benevolentes, todos totalmente desenvolvidos, foram imaginados primeiro, e aqueles que representam o mal e a discórdia depois. Não há nenhum personagem totalmente desenvolvido no sistema de crenças que se tornou a mitologia persa antiga comparável a Hera ou Set, ou mesmo Eris da Grécia, todos representando caos e desordem, já que Angra Mainyu é simplesmente a personificação do mal e da destruição. Certamente poderia ser que houvesse mitos totalmente desenvolvidos sobre Angra Mainyu e suas legiões que simplesmente não sobreviveram. Os persas não comprometeram sua visão religiosa inicial por escrito, e tudo o que se sabe dos deuses vem de obras posteriores do Zoroastro, escritas no período sassânida, ou mesmo obras posteriores de literatura e folclore. Pode ser, porém, que a visão persa tenha se concentrado desde cedo nas qualidades mais admiráveis, simbolizadas pelos deuses benevolentes, sabendo que, finalmente, as forças mais obscuras eram irrelevantes, pois acabariam sendo conquistadas pela bondade e justiça. Qual a sua opinião a respeito desses deuses? Já conhecia algum? Escreve aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo!